Imagine construir uma fortuna do zero com seu pai, só para um dia descobrir que ele entregou tudo para seu irmão. O que você faria se tivesse seu legado roubado de uma hora para a outra? Eu e meu pai sempre fomos uma dupla imbatível. Juntos, construímos nossa empresa do zero, passando noites em claro em um escritório pequeno no centro de São Paulo, buscando uma chance. A cada desafio superado, éramos mais unidos. Eu acreditava que o céu era o limite. Nosso escritório na Avenida Paulista refletia o que conquistamos juntos. Eu observava meu pai, um homem que começou do nada e fez tanto. Ele sempre dizia que eu era a razão pela qual ele acreditava que a vida poderia ser melhor. Essa era a nossa relação. Confiança mútua e uma visão compartilhada do futuro. Em uma tarde abafada de verão, enquanto estávamos em uma reunião crucial, meu irmão apareceu no escritório. Ele não estava interessado no trabalho, mas seu sorriso parecia esconder algo mais. Eu sempre senti que ele estava esperando algo da nossa empresa, algo que eu não podia ver. Eu estava no Rio de Janeiro, em uma viagem de negócios. O celular vibrou com uma ligação do meu pai. Estranhei, mas atendi. Eu dei tudo para o seu irmão, ele merece mais, disse ele. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Meu corpo ficou paralisado. Olhei para a vista da praia de Ipanema e por um momento não sabia o que dizer. A voz do meu pai ainda ecoava na minha cabeça. Como ele poderia fazer isso? Em segundos, todas as noites de trabalho árduo e dedicação pareciam desmoronar. A cidade do Rio, com suas ondas quebrando na praia, parecia refletir o caos que estava se instalando dentro de mim. Obrigado por me avisar. Foi tudo o que consegui dizer. Caminhei pela areia tentando encontrar respostas. O vento forte em Copacabana me fazia sentir a turbulência interna. Meu pai, o homem que havia sido meu mentor, agora parecia me jogar para o lado. O que eu faria com isso? O que isso significava para o futuro da nossa empresa? De volta a São Paulo, minha mente estava em chamas. Eu não sabia se estava mais decepcionada ou furiosa. Meu irmão nunca trabalhou como eu. Nunca esteve presente nas madrugadas de reuniões e decisões. O que ele queria agora? Fui até o nosso escritório e, por um momento, a grande janela do prédio parecia opaca, como se refletisse minha confusão. Na sala de reuniões do escritório, uma tarde escura e chuvosa, eu liguei para meu pai. Não queria mais palavras vagas ou indiretas. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Por quê, pai? Perguntei. O silêncio do outro lado da linha foi ainda mais pesado do que as palavras que ele tinha dito. Ele não respondeu de imediato, como se estivesse esperando minha raiva passar. Meu pai finalmente explicou. Ele sentia que, ao longo dos anos, eu havia seguido meu próprio caminho, criando minha visão da empresa, meu jeito de fazer as coisas. Ele acreditava que meu irmão, mais tímido e inseguro, merecia uma chance de ter a mesma força que eu tinha na empresa. Eu fiquei sem palavras. Isso parecia um jogo, mas eu não sabia qual era o prêmio. Eu olhei para o escritório do nosso prédio na Rua da Consolação, um espaço que construímos juntos, mas agora parecia estranho. Sentia que algo estava se quebrando ali, dentro de mim. Eu havia trabalhado tanto e agora estava sendo confrontada com a ideia de que meu pai acreditava que meu irmão merecia mais. Mas será que merecia? Eu não sabia mais. Nos dias seguintes, eu refletia sobre as palavras do meu pai. Caminhei pelo mercado municipal de São Paulo, tentando achar respostas entre os corredores lotados. Cada barraca, cada vendedor, parecia ignorante sobre o que estava acontecendo. Mas tudo parecia mais claro. Eu não podia aceitar que ele jogasse tudo o que construímos fora. No meio da crise, meu irmão apareceu na empresa como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu timidamente ao me ver na sala de reuniões, enquanto eu o observava com um olhar frio. Ele não sabia a verdade por trás da minha raiva. A sua presença ali me deixava ainda mais irritada. Ele não tinha ideia do que estava em jogo. Eu não consegui mais me conter. Convidei meu irmão para uma conversa em uma cafeteria perto do Parque Ibirapuera. O cheiro do café fresco e o barulho ao redor não eram suficientes para abafar a tensão. Por que você nunca fez nada pela empresa? Por que acha que agora merece tudo? Perguntei, a raiva engolindo minha voz. Ele ficou em silêncio, sem saber como responder. As palavras do meu irmão, quando finalmente falou, foram pesadas. Eu sempre senti que não tinha espaço aqui, que você tomava todas as decisões. Eu fiquei atônita.
Meu irmão, o mesmo que sempre esteve à margem, agora tentava se justificar. Mas ele nunca esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, e isso era o que me doía. A tensão não cessava. O prédio de nossa sede na Avenida Faria Lima parecia agora um campo de batalha. Meus pais, meu irmão e eu, tudo estava em ruínas. Eu sabia que algo tinha que mudar. No entanto, não sabia se eu poderia continuar sozinha, sem o apoio de meu pai. Ele havia se distanciado tanto de mim, talvez para sempre. Uma manhã, o telefone tocou. Era o meu pai, mais uma vez. Eu cometi um erro, filha. Você sempre foi a alma da empresa. Eu estava errado sobre seu irmão. Eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Mas quando ele me pediu para encontrá-lo no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, senti que talvez fosse a última chance de resolver tudo. Eu e meu pai nos encontramos no topo do Pão de Açúcar. A vista deslumbrante do rio parecia refletir as emoções conflitantes dentro de mim. Ele me pediu desculpas, mas eu sabia que as palavras não poderiam desfazer o que ele tinha feito. Eu só queria que você e seu irmão ficassem bem, mas eu não soube como dividir isso, disse ele. Nos dias seguintes, caminhamos juntos pela orla de Copacabana. Meu pai tentou me explicar sua decisão. Eu queria dar mais ao seu irmão, porque senti que ele nunca teve a mesma chance que você, mas agora vejo que errei em não te valorizar o suficiente. Eu queria gritar, mas me contive. Eu não sabia se podia perdoá-lo, mas algo dentro de mim me dizia que precisava tentar. Passei o dia seguinte em Ipanema, sentada na areia, sozinha. A brisa fresca me acalmava, mas minha mente estava um turbilhão. Meu pai finalmente me reconheceu, mas ele ainda estava distante. Meu irmão parecia uma sombra na minha vida, e eu estava em uma encruzilhada. O que seria do futuro da nossa empresa? Quando voltei para São Paulo, uma reunião de emergência foi marcada. A empresa precisava de uma direção, e eu sabia que, por mais difícil que fosse, eu não podia deixar que os erros do passado nos impedissem de seguir em frente. A sala de reuniões parecia fria e impessoal, mas ali, diante de todos, decidi que seguiria sozinha se fosse preciso. A tensão era palpável quando eu anunciei que faria mudanças drásticas na empresa. Ou vamos seguir em frente com uma nova visão, ou vamos deixar que o passado nos consuma, disse, olhando para meu pai e meu irmão. Eles estavam em choque. Eu sabia que precisava de uma nova estratégia, algo mais que fosse além do legado deles. Não sabia o que o futuro me reservava, mas eu estava pronta. Nos dias seguintes, a empresa ficou em um estado de instabilidade. Algumas pessoas concordaram com minhas mudanças, outras ficaram hesitantes. A pressão era intensa, e o escritório de nossa sede na Vila Olímpia se tornou um campo de batalha silencioso. A cada decisão tomada, eu sentia o peso da responsabilidade aumentar. Em uma noite chuvosa, meu irmão apareceu em meu escritório com o rosto tenso. Você não pode fazer isso. Essa empresa é nossa, não sua, disse ele com raiva. Eu olhei para ele, sentindo uma dor profunda. Você nunca se importou antes. Respondi, mais calma do que imaginava. Ele parecia perdido, mas eu sabia o que precisava fazer. Naquela noite, sozinha no meu escritório, comecei a refletir sobre o legado que meu pai tentou criar. Mas eu sabia que minha visão para a empresa não poderia ser limitada ao que ele imaginava. Eu tinha minhas próprias ideias, minhas próprias aspirações. O futuro seria meu para moldar. Passei dias sozinha, refletindo em meu apartamento no centro de São Paulo. A solidão me envolvia enquanto eu pensava no impacto das minhas decisões. Cada escolha parecia ser uma faca de dois gumes. Por mais difícil que fosse, eu sabia que não havia volta. Eu precisava seguir meu próprio caminho. Com o tempo, as mudanças começaram a surtir efeito. A empresa, antes mergulhada em um clima de tensão, começou a prosperar novamente. Eu, agora, estava em controle absoluto. Meu pai me apoiou de longe, mas eu sabia que ainda havia muito a reconstruir. Porém, algo dentro de mim dizia que eu estava no caminho certo. A primeira reunião com investidores após minha reestruturação foi um sucesso. Vi em seus olhos a confiança que eu havia perdido, mas agora ela estava de volta. Quando tudo parecia perdido, eu consegui reverter a situação. A empresa estava crescendo novamente,
E eu sabia que isso era apenas o começo. Meu pai me ligou uma última vez, depois de meses de silêncio. Eu sempre soube que você seria capaz de conquistar o mundo, mas nunca imaginei que faria isso sem a minha ajuda, disse ele. Eu sorri. Talvez ele tivesse razão, mas agora, mais do que nunca, eu sabia que a força para vencer vinha de dentro. Agora, no topo da nossa nova sede em São Paulo, olhando a cidade abaixo, sabia que havia superado as maiores dificuldades da minha vida. O futuro estava à minha frente, e eu estava pronta para continuar construindo. Mas agora, de acordo com a minha visão, de repente tudo fez sentido. A dor, as perdas, as escolhas difíceis, tudo foi necessário para que eu chegasse até aqui. Eu tinha feito minha história, e ela seria minha para contar. A empresa, a vida e o futuro estavam em minhas mãos. Agora, mais do que nunca, eu sabia que nada poderia me parar. O mês seguinte foi intenso. A empresa estava crescendo, mas havia muitas pessoas que ainda resistiam às minhas mudanças. Cada reunião parecia ser um campo minado, com olhares desconfiados e perguntas impertinentes. No entanto, eu me mantive firme. Eu sabia que estava fazendo o que era certo, mesmo que fosse solitário. Dentro da empresa, a pressão era cada vez maior. Alguns dos meus antigos colegas de trabalho estavam começando a questionar minhas decisões. Eles não entendiam por que eu estava indo tão rápido, por que estava mudando tudo. Mas a verdade era simples. Eu não podia mais esperar. Eu precisava que as coisas acontecessem agora, ou a empresa perderia a chance. Eu não queria acreditar, mas ainda sentia a falta do apoio de meu pai. Embora nossas conversas tenham diminuído, eu ainda olhava para o prédio onde começamos tudo, na Rua Augusta. O vazio em meu coração era profundo. Será que eu poderia realmente perdoá-lo? Ou ele tinha me perdido para sempre? Meu irmão voltou à empresa, desta vez com uma abordagem diferente. Ele parecia mais maduro, mais disposto a trabalhar, mas algo ainda estava quebrado entre nós. Quando ele se sentou à mesa de reuniões, meu coração acelerou. Eu quero fazer parte disso, mas sei que preciso provar meu valor, disse ele. Eu não sabia se ele estava pronto para isso. Em uma noite, meu irmão me procurou. Ele estava com um olhar determinado, mas havia algo de inseguro nele. Quero trabalhar ao seu lado, mas eu preciso de uma chance real, disse. Eu olhei para ele com desconfiança. Ele nunca havia me mostrado que podia ser confiável. Você vai ter que mostrar que mudou, respondi sem emoção. Diante da pressão de uma reunião importante com investidores internacionais, eu decidi dar uma nova chance ao meu irmão. Ele começaria a liderar uma divisão menor, com responsabilidade e liberdade para mostrar seu valor. Se ele falhasse, não haveria mais chances. Eu não podia mais brincar com o futuro da empresa. Eu sabia que a decisão estava longe de ser fácil. Meu irmão começava a se entrosar com a equipe, mas eu observava de perto sem confiar totalmente. Cada passo que ele dava parecia ser uma aposta. Quando o vi pela primeira vez, lidando com clientes em um evento no centro de convenções, fiquei surpresa. Ele parecia mais capaz do que eu imaginava. A cada passo, eu me afastava mais do passado. As lembranças da nossa empresa nos primeiros anos estavam se tornando distantes. Eu me via distante de tudo o que um dia sonhei. O escritório, com sua vista do viaduto do chá, agora me parecia um lugar onde eu não pertencia mais. O que eu queria, afinal? Eu já não sabia. Eu estava em uma viagem de negócios em Paris quando recebi uma mensagem. Meu pai queria me ver. Estou em Paris também, ele disse. Eu não sabia o que pensar. A relação que tínhamos estava quebrada, mas eu sabia que, talvez, fosse o momento certo para uma conversa final. A Cidade Luz seria o cenário da nossa última chance. Nos encontramos em um café charmoso, perto da Torre Eiffel. Meu pai parecia mais velho, mais cansado. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu cometi erros, muitos erros, mas você sempre foi minha maior conquista. Eu queria dizer tantas coisas, mas não consegui. As palavras estavam presas. Não sabia se o perdão seria possível, mas o que me restava agora? Eu não sei se posso perdoá-lo, disse a ele com a voz trêmula. Ele me olhou com um olhar de arrependimento, como se finalmente entendesse a dor que causou. Eu entendo, filha. Eu só espero que um dia você veja que sempre fiz o que achava melhor. A empresa, vocês dois, era tudo o que eu tinha.
Eu sentia um nó na garganta, mas, ao mesmo tempo, sabia que não havia mais espaço para rancor. Após o encontro, eu voltei para o Brasil com um coração pesado. Embora ele tenha se desculpado, eu não sabia se poderia confiar nele novamente. Meu irmão parecia mais disposto a seguir com a empresa, mas a sombra do passado ainda me perseguia. Como poderia seguir em frente com tudo isso? Eu sabia que ainda estava perdida, sem respostas claras. As semanas seguintes foram um turbilhão. Meu irmão estava se destacando na nova divisão, mas ainda havia muita desconfiança. Eu o observava trabalhar, mas cada decisão parecia um teste. Cada vitória pequena parecia tirar um pouco da raiva que eu sentia, mas o caminho para a confiança plena ainda estava distante. A cada dia, a liderança da empresa pesava mais sobre meus ombros. Eu sabia que, se queria que a empresa prosperasse, teria que confiar em mais pessoas. Eu não podia fazer tudo sozinha, mas, ao mesmo tempo, a ideia de dividir o controle com meu irmão, que ainda parecia tão imaturo, me assustava. Com a chegada de um novo investidor, o medo do fracasso ficou mais palpável. Eu não sabia se estava pronta para seguir em frente com a nova parceria. O contrato era importante, mas minha mente estava atormentada por todas as dúvidas. Eu não podia me dar ao luxo de falhar. Não podia. Na véspera da assinatura do contrato, eu caminhei pela cidade. As luzes de São Paulo, que sempre foram um símbolo de esperança, agora me pareciam opacas. O que aconteceria se eu tomasse a decisão errada? E se meu irmão falhasse novamente? Eu precisava confiar nele, mas estava com medo. Medo de ser traída, medo de errar. Na manhã seguinte, enfrentei a reunião com coragem. Estamos prontos para seguir juntos, como uma equipe, disse. Meu irmão estava ao meu lado, mais confiante do que nunca. A sala estava tensa, mas eu sabia que essa era a minha escolha. Era hora de finalmente deixar o passado para trás e focar no futuro. O contrato foi assinado. A empresa estava prestes a embarcar em uma nova fase. Ao olhar para meu irmão, percebi que, apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. E mais importante, eu ainda acreditava que o melhor de nossa história estava por vir. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas estava decidida a seguir em frente sem olhar para trás. Com a assinatura do contrato, as mudanças começaram a se concretizar. A empresa começou a se expandir de maneira impressionante. Mas havia uma sensação de que o legado do passado ainda estava presente, de alguma forma. Como poderíamos criar algo novo sem esquecer o que construímos? Eu sabia que o legado precisaria ser transformado. Ao final de cada dia, eu me perguntava o que realmente significava o sucesso. Quando eu olho para trás, para todas as dificuldades e dores, me pergunto, será que valeu a pena? A resposta nunca é simples, mas uma coisa era certa. Eu não teria chegado até aqui sem superar tudo o que aconteceu. Eu finalmente entendi que o que realmente importava não era o sucesso material, mas o que conseguimos superar para chegar onde estávamos. A verdadeira vitória estava na nossa capacidade de seguir em frente, de fazer escolhas difíceis e de nos manter firmes apesar de tudo. Os primeiros meses após a decisão foram difíceis, mas aos poucos as coisas começaram a dar certo. A equipe estava se ajustando às novas dinâmicas e a empresa começava a se destacar no mercado. Eu via meu irmão trabalhando com mais afinco do que nunca, e mesmo que eu ainda tivesse minhas dúvidas, o progresso era inegável. Logo, um novo desafio apareceu. Uma grande concorrente decidiu entrar no nosso mercado, e a batalha pela liderança parecia estar apenas começando. Sabia que essa seria a maior prova de fogo para minha empresa, e especialmente para minha relação com meu irmão. Poderíamos enfrentar isso juntos? O medo de falhar me consumia. Com a ameaça iminente, fizemos algo que nunca tínhamos feito antes. Trabalhamos como uma equipe unida. De repente, todas as nossas diferenças começaram a parecer pequenas diante do desafio maior. Meu irmão, que antes parecia distante, tornou-se uma força importante na estratégia. Eu comecei a acreditar em nosso potencial juntos. Em uma reunião crucial com investidores, a tensão estava no ar. As novas ameaças do mercado eram reais, e o risco de não conseguirmos manter nossa posição era palpável. Eu olhava para os olhos de meu irmão, esperando que ele me desse o apoio que eu precisava. Ele não me decepcionou. Sua visão estratégica foi o que nos manteve firmes. Mas com o tempo, algo inesperado aconteceu. Meu irmão cometeu um erro sério em uma negociação importante. Ao invés de recuar,
ele tentou corrigir da pior maneira possível. A confiança que eu havia começado a construir parecia se desmoronar diante dos meus olhos. Esse erro poderia nos custar tudo o que havíamos conquistado. Naquele dia, eu sabia que algo precisava ser dito. Eu enfrentei meu irmão diretamente. Você sabia que esse erro poderia arruinar tudo, não sabia? O silêncio que se seguiu foi angustiante. Ele olhou para mim com culpa, mas também com um toque de frustração. Eu sabia que esse confronto doloroso era necessário para que as coisas finalmente se resolvessem. Para minha surpresa, meu irmão não se defendeu. Ele simplesmente disse: "Eu errei e não sei como consertar, mas, se você me der mais uma chance, vou fazer o que for necessário para corrigir." Aquela foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que ele estava sendo genuíno. Por mais que estivesse desapontada, algo dentro de mim queria acreditar nele. Eu decidi dar a ele mais uma chance, mas com condições. Ele começaria do zero, com uma nova missão, sem espaço para falhas. Era uma reconstrução dolorosa, mas eu sabia que, sem isso, não teríamos futuro. Meu irmão mergulhou de cabeça no trabalho, com uma determinação que eu não havia visto antes. Eu estava pronta para apostar nele, mas com reservas. À medida que as semanas passavam, o trabalho árduo começou a render frutos. Meu irmão corrigiu os erros e se dedicou a reconquistar a confiança da equipe. Eu vi uma mudança real nele, algo que nunca pensei que veria. Eu estava começando a perceber que a nossa jornada, mesmo com todos os tropeços, estava nos fortalecendo. O ano estava chegando ao fim e a empresa estava mais forte do que nunca. Tínhamos vencido a batalha contra a concorrência e minha relação com meu irmão estava mais sólida. Eu me dei conta de que as dificuldades do passado nos tornaram mais resilientes, mais unidos. Estávamos finalmente prontos para escrever o próximo capítulo da nossa história. Não sabíamos o que o futuro nos reservaria, mas, juntos, estávamos prontos para enfrentar o que viesse. O que parecia impossível começou a acontecer. Com as novas estratégias e a mudança de postura, conseguimos não só estabilizar a empresa, mas também ultrapassar a concorrência. Os resultados financeiros foram impressionantes, e eu vi meu irmão, finalmente, assumindo o papel de líder com competência. Estávamos prestes a alcançar algo que parecia inalcançável. A cada novo dia, os frutos da perseverança se tornavam mais evidentes. O número de clientes aumentava e nossa presença no mercado se consolidava. Eu me sentia mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, as lembranças dos momentos difíceis ainda pesavam em minha mente. Será que isso era suficiente? Eu queria acreditar que sim, mas ainda restavam dúvidas. Depois de tanto tempo, decidi ligar para meu pai. O homem que havia sido um grande mentor para mim, mas também a fonte de muitas frustrações. Eu sei que não fui uma filha fácil, mas estou começando a entender suas escolhas, disse eu. A voz dele, do outro lado da linha, estava cheia de emoção. Eu sempre soube que você tinha tudo para ser grande, ele respondeu. Embora a conversa tenha sido um alívio, o perdão ainda não estava completo. Meu pai estava tentando se redimir, mas o peso do que ele fez ainda estava presente. Eu sabia que, com o tempo, poderia encontrar a paz. Mas, naquele momento, eu me sentia dividida entre o desejo de continuar e a necessidade de cicatrizar as feridas do passado. Em uma reunião familiar, discutimos o futuro da empresa. Era estranho ver todos juntos novamente, com os olhos voltados para o que tínhamos construído. O que começou como um pequeno sonho, agora parecia estar se tornando um legado. O apoio da minha família era essencial para seguir em frente, mas eu sabia que, no fim, a maior batalha seria dentro de mim. À medida que os sucessos continuavam a se acumular, eu me perguntava o que realmente estava buscando. A empresa estava prosperando, mas, em meu coração, ainda havia uma inquietação. Será que a riqueza e o sucesso poderiam preencher o vazio que sentia? Eu me sentia cada vez mais distante da ideia de felicidade plena, como se algo estivesse faltando. Foi quando recebemos uma proposta de expansão internacional. A oportunidade era tentadora. Expansão para novos mercados, novos desafios, novos clientes. Mas a dúvida ainda pairava. Até que ponto isso era o que eu realmente queria? Era o momento certo de ampliar os horizontes, ou eu deveria parar e me concentrar no que já havíamos conquistado? Eu conversei com meu irmão sobre a proposta e a tensão estava clara.
Você acha que estamos prontos para dar esse passo? Perguntei. Ele olhou para mim com confiança. Eu sei que temos o que é preciso para conquistar mais. Se não arriscarmos agora, nunca saberemos o que podemos alcançar. Eu respirei fundo. Talvez ele estivesse certo, mas eu ainda tinha medo. Com o tempo, a decisão foi clara. Decidimos avançar, mas com cautela. A expansão internacional não seria uma jornada fácil e cada movimento precisaria ser calculado com precisão. Não podíamos nos dar ao luxo de falhar. No entanto, havia algo dentro de mim que me dizia que estávamos preparados para dar esse próximo passo. A confiança era renovada. Ao fazer a primeira viagem internacional para discutir a expansão, senti algo novo dentro de mim: coragem. Eu sabia que tínhamos o potencial de conquistar o mundo, mas mais importante, sabia que a coragem de enfrentar o desconhecido vinha de dentro de mim. Eu finalmente acreditava em nossas capacidades como nunca antes. Aos poucos, o mercado internacional começou a apresentar suas dificuldades. Diferenças culturais, novos concorrentes e até questões logísticas começaram a surgir. No entanto, nossa experiência adquirida ao longo dos anos ajudou a superar cada obstáculo. Eu e meu irmão estávamos trabalhando mais próximos do que nunca, ajustando estratégias, buscando soluções criativas. Durante um período de introspecção, percebi que o maior obstáculo não estava fora da empresa, mas dentro de mim. O medo do fracasso e a dúvida constante começaram a desaparecer à medida que a empresa crescia e prosperava. Eu estava reconciliando minha própria história, aceitando que as cicatrizes do passado eram parte do que me tornara quem eu sou hoje. Eu e meu irmão, que um dia estivemos distantes, agora éramos uma força indomável. Juntos, enfrentávamos desafios imensos, mas sempre com um entendimento profundo um do outro. A confiança mútua havia se transformado em algo inquebrantável. Sabíamos que não importava o que o futuro reservasse. Nossa união era o que realmente importava. Em uma tarde tranquila no escritório, eu olhei para os prédios ao redor e refleti sobre o legado que estávamos criando. A empresa, que um dia foi um sonho compartilhado com meu pai, agora estava nas nossas mãos. O que viria a seguir? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. O legado estava sendo reconstruído, dessa vez de uma maneira verdadeira e duradoura. Finalmente, eu senti o perdão completo. Meu pai havia feito suas pazes comigo e eu com ele. Não foi fácil, mas a reconciliação foi a chave para o meu crescimento. Agora, eu estava em paz com meu passado. Não mais aprisionada pelas memórias e erros antigos, mas livre para seguir em frente e abraçar o futuro com esperança renovada. A empresa estava em expansão. Meu irmão e eu agora éramos uma equipe de verdade, e minha relação com meu pai havia sido restaurada. Olhando para trás, eu vi que tudo o que havia vivido, todas as dores e desafios, havia me moldado. O ciclo estava completo, mas o futuro ainda era um mistério. Eu estava pronta para o que viesse. O mundo estava se abrindo para nós. A empresa estava agora em mercados internacionais, e o que antes parecia um sonho distante agora era uma realidade. Nós finalmente éramos uma força global, com nossa marca reconhecida em todos os continentes. O caminho tinha sido árduo, mas a visão que começamos a construir no passado agora florescia. A cada novo sucesso, eu me lembrava das lições que aprendi ao longo do caminho. A confiança, a paciência, o perdão, tudo fazia parte do processo. Eu sabia que cada vitória tinha sido conquistada com esforço e aprendizado. Mas mais do que isso, eu entendi que o verdadeiro valor estava nas pessoas ao meu redor, no apoio mútuo e na coragem de seguir em frente. Finalmente, eu percebi que a verdadeira liberdade não vinha do dinheiro ou do sucesso material. A liberdade era interna. Era a paz que encontrei ao superar os medos, os erros e as inseguranças. O legado que estávamos criando não era só financeiro, mas emocional. Estávamos construindo um futuro onde a verdade e a honestidade prevaleciam. E assim, chegamos aonde estamos. Mas ao mesmo tempo, sei que a jornada nunca termina. O caminho da superação é constante e os desafios continuarão. No entanto, com cada passo, minha confiança cresce, minha visão se expande
e eu entendo que o que realmente importa é como seguimos em frente, juntos, aprendendo e crescendo a cada dia. Com o legado da nossa empresa finalmente estabilizado, um novo começo surgiu. Não mais como uma forma de apenas fazer crescer o império, mas de dar valor àquilo que realmente importava: as pessoas. A empresa agora não era só uma estrutura de lucro, mas uma plataforma para transformar vidas, inspirar e ser exemplo de superação. Em momentos de pausa, às vezes me pego pensando no que seria de nós se não tivéssemos persistido. Se não tivéssemos enfrentado os desafios, teríamos dado a volta por cima? Olhar para trás não é apenas reviver os momentos dolorosos, mas reconhecer o quanto crescemos. Cada dificuldade foi uma pedra que construímos em nosso caminho para o sucesso. Às vezes, nas grandes conquistas, esquecemos o valor das pequenas vitórias do dia a dia. Os ajustes diários, as reuniões intensas, as conversas de fim de dia, as pequenas conquistas que mantêm a chama acesa. Elas são o alicerce de toda a grande transformação. Hoje celebro tanto essas pequenas vitórias quanto os grandes marcos que alcançamos. O que mais me orgulha em toda a jornada é o legado de união que construímos. Meu irmão, meu pai, a equipe e eu, todos passamos por momentos de prova, mas a superação conjunta foi o maior triunfo. O legado não é só o que fazemos com a empresa, mas o que conseguimos alcançar como pessoas ao trabalharmos juntos em harmonia. Agora, com nossa base sólida, o futuro se apresenta cheio de possibilidades. Não sabemos onde a vida nos levará, mas uma coisa é certa: estamos prontos para enfrentar os próximos desafios, com a confiança de que cada passo nos fortalece. O futuro pode ser incerto, mas com a união da nossa família, nada parece impossível. Eu aprendi que resiliência não é apenas sobre sobreviver aos desafios, mas sobre como nos transformamos através deles. Cada dor, cada erro, cada vitória nos moldou. O segredo não está em evitar as dificuldades, mas em aprender a superar, a crescer e a encontrar força nas adversidades. Hoje, a resiliência é o nosso maior trunfo. A empresa começou a olhar além das fronteiras nacionais. Olhamos para o mercado global, não com medo, mas com o desejo de expandir nosso impacto. Cada novo desafio era uma oportunidade para aprender, crescer e inovar. Em cada novo país, sabíamos que poderíamos construir algo que fosse além do material, mas que também fosse humano, conectando culturas e pessoas. Na grande jornada de negócios, não podemos esquecer do papel essencial das pessoas ao nosso redor. Cada colaborador, cada cliente, cada parceiro desempenhou um papel fundamental no nosso crescimento. Não era só sobre as estratégias, mas sobre os relacionamentos que construímos ao longo do caminho. O valor real está em como tocamos as vidas dos outros. Hoje, quando olho para tudo o que conquistamos, sei que a verdadeira motivação não foi o dinheiro, mas a vontade de deixar um legado que fosse maior do que nós mesmos. A verdadeira realização vem de saber que a nossa história, com todas as suas reviravoltas, ajudou a transformar vidas, a inspirar e a criar um futuro melhor. Eu também aprendi que, para realmente prosperar, é preciso ser autêntico. Em um mundo onde todos tentam seguir as mesmas fórmulas de sucesso, a autenticidade é o que nos destaca. Ao longo de nossa trajetória, nunca deixamos de ser quem realmente somos. E foi justamente essa autenticidade que fez com que nossa empresa fosse mais que uma marca, mas uma missão de vida. Por fim, após tanto tempo de luta e superação, encontrei a paz. Não só na empresa, mas dentro de mim. Já não me sentia mais carregada pelos erros do passado ou pelos medos do futuro. A paz vinha da certeza de que fizemos o melhor com as oportunidades que a vida nos deu. A paz vinha do simples fato de saber que estávamos vivendo de forma verdadeira. Hoje, eu vejo tudo com uma nova perspectiva. As lições que aprendi, as dores que senti, as alegrias que vivi, tudo fez parte da construção do meu eu. O que o futuro trará é uma incógnita, mas agora encaro o desconhecido com uma confiança renovada. Sei que estamos prontos para o que vier, pois a jornada de superação nunca é fácil, mas é sempre transformadora. Cada passo, cada escolha, cada pessoa que cruzou nosso caminho teve um papel fundamental no nosso crescimento. A jornada que começou com um sonho, uma ideia simples, agora era uma história de superação e conquista.
E ao olhar para trás, percebo que o que realmente importa não é o que construímos, mas como conseguimos transformar a nossa jornada em algo significativo. O verdadeiro sucesso não é medido por números, por grandes marcos ou pela fama. O sucesso está em poder olhar para tudo o que construímos e sentir gratidão pelas lições que ele nos trouxe. O sucesso está nas relações que cultivamos, nas vitórias, pequenas ou grandes, e no impacto que conseguimos causar ao mundo ao nosso redor. E o que vem a seguir? O futuro é incerto, mas temos a certeza de que estamos prontos para qualquer desafio que apareça. A superação não é apenas uma linha de chegada, mas uma jornada contínua. Ao olhar para o amanhã, sei que a nossa história será mais do que o que conquistamos. Será o reflexo de quem somos e de tudo o que somos capazes de fazer juntos. Neste capítulo final da nossa história, o que importa não são os erros que cometemos ou os tropeços que tivemos ao longo do caminho. O que realmente importa é o aprendizado, a evolução e a forma como conseguimos seguir em frente, juntos. Porque no fim, a verdadeira força não está em evitar a queda, mas em se levantar sempre que ela acontece. Agora, a nova geração da nossa empresa está crescendo. Jovens com as mesmas paixões, mas com uma visão mais ampla, mais global. Eles vão levar nossa história adiante, trazendo novas perspectivas, novos desafios e novas vitórias. É a continuidade de um legado, mas com a esperança de que eles serão ainda melhores do que fomos. Com o legado da nossa empresa solidificado, agora é hora de olhar para a vida pessoal. O que mais posso conquistar além dos negócios? O próximo capítulo não será sobre mais vitórias no mercado, mas sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre a vida profissional e pessoal. Agora quero aproveitar cada momento e escrever uma história de paz interior. E assim, o fim desta jornada também marca o começo de uma nova. De uma vida onde o sucesso não será mais medido por números ou realizações externas, mas pela capacidade de viver em harmonia consigo mesma e com aqueles ao seu redor. O sucesso está em viver uma vida plena, autêntica e cheia de significado. E é isso que buscarei para os próximos anos. Mas a história nunca termina. Cada dia é uma nova página, e cada decisão nos leva a novos capítulos. O que aprendemos até agora nos preparou para um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Nossa jornada de superação não tem um fim, porque no fundo, a vida é feita de recomeços, e estamos prontos para viver o próximo capítulo.